Prezados irmãos, é com muita alegria que nós estamos reunidos nesta noite. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero compartilhar com vocês desta noite sobre um tema bem interessante. É o tema até de um dos hinos do cantor cristão, que diz assim: tão perto do reino, mas sem salvação. Em Atos capítulo 10, verso 1 a 8, fala sobre a experiência de um homem chamado Cornélio. Eu vou ler o texto e vocês podem acompanhar. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como Italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus, davam muitas esmolas ao povo e oravam constantemente a Deus. Certo dia, por volta de 3 horas da tarde, ele teve uma visão. E ele viu claramente o anjo de Deus que se aproximava dele e disse: Cornélio. E atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? E o anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazer um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, se foi. Cornélio então chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Cornélio, esse homem que se destaca no Novo Testamento como um militar, um centurião, ele fazia parte do exército romano e era um tipo de um capitão que comandava 100 soldados. Era, portanto, um líder e servia a corte italiana em Cesareia. Cornélio foi o primeiro gentil oficialmente a ser alcançado pelo Evangelho. E através de Cornélio, da própria pessoa de Cornélio, foi a porta de entrada da salvação para todos os não-judeus ou para todos os gentios. Embora Cornélio fosse gentil, ele era um religioso convertido à fé judaica. Com a história de Cornélio, iremos meditar que religiosidade nunca foi sinônimo de salvação. E que, conforme o texto de Mateus 7, verso 21, que diz que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Essas são palavras do próprio Jesus. Também nessa história aprendemos que fazer boas obras, orar, ser íntegro de coração, ter um bom testemunho perante os outros, nunca foi garantia nenhuma de que se ganha a salvação da alma. Em Efésios capítulo 2, verso 8 a 10, encontramos uma palavra-chave para entendermos isto. Quando a palavra de Deus diz: porque vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. A história de Cornélio é pródiga nestes assuntos e certamente nos dará a base da reflexão
do que é preciso para ser uma pessoa salva. Não obstante o ser religioso, o caráter espiritual de Cornélio, como a Bíblia chama, que ele era um homem piedoso, um homem temente a Deus com toda a sua casa, um homem que praticava boas obras, um homem que fazia muitas esmolas ao povo, um homem que fazia orações continuamente a Deus, um homem que tinha um bom testemunho de toda a nação judaica, um homem justo e íntegro, conforme o verso 22. Cornélio, com todos esses atributos que são maravilhosos, com todos esses atributos de religiosidade, embora tendo todo esse caráter exemplar, ele não era salvo. No livro de Atos, capítulo 11, verso 14, diz assim: quando o anjo do Senhor fala para Cornélio mandar chamar Pedro para vir, e ele diz: e ele, isto é Pedro, lhe trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos da sua casa. O anjo do Senhor aparece para Cornélio e diz: você é uma pessoa muito boa, suas orações, suas esmolas chegaram até a presença de Deus. Você tem muitas qualidades, mas você precisa ser salvo. Ser religioso nunca foi sinônimo de salvação. Religião não salva. Quem salva é Cristo. Por isso ele diz: manda chamar Pedro, porque ele vai vir e ele vai trazer a mensagem de salvação. E por esta mensagem, você e toda a sua casa serão salvos. Anjos pedem que Cornélio envie os seus mensageiros para trazer o mensageiro da salvação para a sua casa. Cornélio, ele pôde entender a palavra de Deus através do anjo. E ele crê naquela visão. E depois que o anjo então desaparece, ele chama ali os seus servos, aquele seu soldado piedoso, e conta para eles tudo aquilo que Deus falou com ele. E Cornélio então obedece tudo aquilo que Deus falou através do anjo. Cornélio poderia achar que o que fazia já era suficiente para garantir o seu lugar no céu, mas ele não fez isso. Ele não se achou autossuficiente, ele creu na visão e ele obedeceu a palavra de Deus. E ele sabia que havia uma coisa que ainda ele não tinha e que Deus queria conceder esta bênção para ele e para a sua família. E nesse momento, quando os servos de Cornélio vão até Jope para encontrar-se com Pedro, e quando eles estavam ali aguardando a chegada do mensageiro da salvação, Cornélio então agora ele começa a se preparar. E o texto diz que Cornélio agora convoca todos os seus amigos, reúne toda a sua família e chama todos os seus amigos para ouvir a palavra da salvação. Cornélio, ele não buscou a salvação somente para ele. Ele não foi egoísta ao ponto de dizer: não, eu vou receber e o resto que se vire. Não, ele convocou a todos para irem na sua casa e ali receberem a palavra de salvação. Para ouvir a palavra de Deus é preciso estar pronto, preparado, ávido, ansioso, desejoso. E Cornélio e todas aquelas pessoas, amigos e familiares, estavam ali prontos, ansiosos,
desejosos para ouvir a palavra da salvação. Mas não somente ouvir, não somente dar ouvidos, mas dar o coração para Jesus. Não é suficiente apenas ouvir. Não é suficiente apenas você dar ouvidos à palavra, mas é necessário você dar o coração. E aí então, quando Pedro chega na casa de Cornélio, lá no verso 33, segunda parte, ele diz para Pedro: olha, nós estamos todos aqui. A casa estava lotada, a igreja estava repleta, a audiência toda na expectativa. Todos estamos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Como Jesus mesmo usa essa expressão, lá em João 5:24, eu gosto muito desse texto, porque é uma promessa de salvação. Jesus diz: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. E naquele momento, então Pedro entra na casa de Cornélio. Provavelmente era uma casa grande. Cornélio era um homem rico, tinha muitos servos. Então Pedro entra na sua casa e começa então a anunciar a mensagem da salvação. E todas aquelas pessoas então começaram a dar ouvidos, e eles receberam aquela palavra em seu coração, e eles entregaram também o seu coração para Cristo. E o texto diz que depois que eles receberam a palavra, eles foram batizados, confirmando assim a sua entrega, a sua fé, confirmando assim a escolha que eles fizeram de escolher Jesus como seu Salvador pessoal. Pedro, naquele momento, ele reconhece que Deus não faz acepção de pessoas e que Deus quer salvar a todas as pessoas, porque Pedro tinha uma resistência muito grande quanto aos gentios. Ele era um daqueles judeus que não gostava muito de gentio. E na cabeça de Pedro, a salvação era só para os judeus. Mas naquele momento ele entendeu o propósito de Deus. Ele entendeu que Deus não faz acepção de pessoas, que a salvação de Deus é para todos, e que Deus quer salvar a todos. E naquele momento Pedro então ele prega que Jesus é o Salvador de todos. E naquele momento então ele anuncia a todas aquelas pessoas. Ele fala sobre a missão de Jesus, e a missão completa de Jesus, que é de curar os feridos, libertar os oprimidos do diabo, salvar os pecadores e perdoar e morrer e ressuscitar e ser o juiz dos vivos e dos mortos e ser o Senhor de todos. Pedro então anuncia a verdade plena do Evangelho, de quem Jesus era e do que Jesus veio fazer, e do propósito maior de Deus ao enviar Jesus para ser o Salvador de toda a humanidade. E naquele momento então temos a resposta de Cornélio e de toda a sua família e os seus amigos que estavam ali naquela reunião tão esperada. E o texto diz no verso 44 que eles creram na pregação do apóstolo Pedro, e que eles receberam a Jesus, e que eles foram cheios do Espírito Santo, e que eles foram batizados nas águas no mesmo dia, diz o verso 47 e 48. Então esta foi a resposta. Eles creram na mensagem da salvação pregada por Pedro. Eles receberam a Jesus,
eles foram cheios do Espírito Santo e eles foram batizados, confirmando ali a sua fé no Cristo Salvador. Cornélio, ele creu na pregação, junto com toda a sua família, junto com todos os seus amigos, e eles receberam ali o Espírito Santo e foram batizados e tornaram-se verdadeiros cristãos. E tornaram-se pessoas transformadas e libertas pelo poder de Cristo. E tornaram-se não somente pessoas boas, mas tornaram-se pessoas salvas. Salvas porque só em Cristo há salvação. Boas obras não salvam, boa reputação não salva, mas quem salva é Cristo. Você também é convidado nesta noite a tomar essa decisão que Cornélio tomou e receber a mensagem de Cristo nesta noite, porque Ele veio por você, Ele veio para te salvar, Ele veio para te restaurar, Ele veio para mostrar a você quanto Ele te ama, e Ele veio para te dar o bem maior, que é a salvação eterna, que é a libertação eterna, que é a vida nova, que perdura por toda a eternidade. Esta é a mensagem de Deus para você. Jesus é a única esperança para a sua vida. E como você responde à mensagem da salvação? Cornélio, sua família e todos os seus amigos responderam à mensagem de Deus naquela hora e creram e receberam o Espírito Santo e foram batizados e experimentaram a nova vida. Você também nesta noite, eu quero convidar a você, quero dizer a você nesta noite, que Jesus veio por você, por mim, que Ele pagou na cruz o seu e o meu pecado, que Ele ressuscitou triunfante ao terceiro dia, e que Ele é o Salvador para a minha e para a sua vida, e que Ele deseja nessa noite te dar a garantia e a certeza, não de ser um religioso, mas de ser um salvo por Jesus Cristo, de se tornar um verdadeiro cristão e de experimentar a glória desse Cristo vivo no seu coração. E é isso que eu quero convidar você a fazer nesta noite, a entregar, se você ainda não entregou, a responder à mensagem do Evangelho com fé, dizendo: eu creio, eu recebo, eu quero viver para Cristo. Se você ainda não fez essa entrega, eu convido você a fazer agora, a responder à mensagem da salvação, agora dizendo: eu creio, eu abro o meu coração para que Cristo entre na minha vida e seja o Senhor soberano no meu coração. E você que está talvez até afastado, ou desviado, ou distante, o Senhor te chama nesta noite, dizendo: venha, volte, porque Jesus, o Salvador, está de braços abertos para te receber. Ele espera por você, e Ele quer te dar o maior presente, a vida eterna, quando você coloca a sua fé nele. Abra o seu coração. Quero convidar você a fazer essa decisão e quero orar com você nesta hora. Pai, em nome de Jesus,
Eu peço por cada pessoa que está nos ouvindo nesta noite. Tu conheces a situação de cada coração. Aqueles que ainda caminham por caminhos da religiosidade, por caminhos da desesperança, por caminhos da desilusão, por caminhos que levam à morte, por caminhos que levam à incerteza, à insegurança. Eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor esteja trazendo essas pessoas para a tua presença e que eles recebam esta mensagem do Evangelho que salva e que eles sejam tocados agora pelo poder maravilhoso do Cristo que salva, que eles sejam transformados em novas criaturas, que eles sejam cheios do teu Espírito, que eles experimentem a bênção de se tornarem teus filhos e de viverem esta vida nova, sendo guiados pelo Senhor Jesus e experimentarem a cada dia as bênçãos e os milagres do Senhor em suas vidas. Eu te peço isso, Pai, faz este milagre em cada coração, em nome de Jesus. Amém.